Olá, estamos abrindo mais uma edição do nosso painel Regional Debates, né? Você confere, acompanha conosco, sempre de segunda a sexta, 1h30 da tarde, personalidades, figuras de destaques da região e do país, passando aqui pelas nossas bancadas e junto com você, debatendo e discutindo os temas que são na pauta, situações importantes aqui para a nossa região metropolitana, o crescimento e o desenvolvimento do Brasil também. Telefone sempre aberto para a sua participação, 3017-9110. Lembrando sempre que nós temos uma reprise às 8 da noite e às 22 horas, 10 da noite, portanto, o nosso painel regional também com discussões importantes e debates sobre a Baixada e sobre o Brasil. Nessa edição, finanças da Prefeitura de Santos em discussão, em pauta aqui no painel Debates. Com prazer estamos recebendo o secretário de Finanças daqui da cidade de Santos, da Prefeitura de Santos, secretário Álvaro Silveira dos Santos Filho. Secretário, boa tarde, prazer revê-lo. Tudo bem? Boa tarde, doutorão. Boa tarde aos membros da mesa. Boa tarde a todos. Conosco também o professor Iberê Silva, professor de marketing político, mais uma vez colaborando com a gente aqui. Tudo bem, Iberê? Tudo bem, boa tarde, é um prazer estar na companhia de vocês. E completando aqui nossa equipe nessa edição do Painel Debates, Rodolfo Amaral, companheiro jornalista, mais uma vez conosco. Tudo bem, Rodolfo? Boa tarde, Edgar. Boa tarde, Álvaro. Boa tarde, Iberê. Boa tarde, telespectador. Lembrando sempre que você tem o nosso telefone, eu repito aí, né? Mais uma vez, 3017-9110. Você liga, participa, tira as suas dúvidas, faz o seu comentário a respeito do que está sendo discutido, está sendo debatido aqui no nosso painel regional Debates. Nós temos uma reprise às 8 da noite confirmando, né? E pelas redes sociais você pode também acompanhar a gente, compartilhar conosco pelo Facebook, facebook.com/painel regional. Em tempo real, você acompanha a gente aqui pelo site site oficial da TV Santa Cecília, não é? O Santa Portal. Você clica lá no ícone Painel Regional e confere tudo que está sendo discutido, tudo que está sendo debatido aqui no programa. O programa encerrado, você, se quiser rever o programa ou algum trecho que você perdeu, ele fica disponibilizado no YouTube. Acesse lá e acompanha o Painel Regional no horário que você achar mais conveniente. Painel Regional à noite, 22 horas, e o Painel Debates sempre à 1h30 da tarde. Sempre destacando também na nossa abertura, né, os nossos parceiros aqui, né, nessa edição, a gente destaca aqui a manchete, a capa do Jornal Diário do Litoral desta terça-feira, que traz aqui, deixa eu centralizar um pouquinho, né? Polícia Militar põe choque nas ruas, tá certo? E complementação aqui da manchete, o policiamento está desde ontem, desde a terça-feira, portanto, desde a segunda-feira, portanto, em pontos estratégicos de 5 cidades aqui da Baixada Santista, tá certo? A gente passa aqui um exemplar aqui ao secretário Álvaro, da sequência lá ao professor Iberê, né? E também o Rodolfo Amaral recebe o exemplar desta terça-feira no Jornal Diário do Litoral. Bom, secretário, uma série de situações importantes, uma série de dúvidas, né? A gente viveu aí alguns momentos complicados desta atual administração, houve uma queda de braços no princípio do governo entre a administração e o funcionalismo, uma série de situações colocadas aí com uma dificuldade financeira, caixa baixo aí por parte da Prefeitura de Santos, dificuldade da arrecadação de cobrir aí a folha de pagamento, o plano de cargos que foi elaborado e desenvolvido no ano passado, aí, que teria um impacto sobre a arrecadação, sobre a folha, enfim. E a gente tem aqui para discutir inicialmente o programa de benefícios fiscais, não é? Que a Prefeitura colocou em pauta e colocou em execução recentemente. Qual é o balanço já que se pode fazer desse programa, para depois a gente entrar também, não é, em outros temas e outros assuntos aí relativos à área financeira, né, da Prefeitura de Santos? Bem, esse programa, nós fizemos algo inovador esse ano. Nós abrimos o parcelamento, né, a possibilidade de pagamento com desconto na multa e nos juros, de uma forma que o contribuinte possa parcelar esse débito. Então, nos outros anos, esse pagamento era feito sempre à vista, né? Esse ano a gente aventou aí com essa possibilidade e a gente está vendo que está dando certo. O contribuinte, a partir de julho, ele tinha a possibilidade de parcelar o débito com os descontos em 6 vezes, a partir de agosto em 5 e agora, em setembro, ele ainda pode fazer esse parcelamento em até 4 vezes. O resultado tem sido bastante satisfatório, né, para a administração e o contribuinte também pode se valer do desconto para poder ficar em dia com o fisco. Muito bem.
pelo que vocês estavam planejando, vocês alcançaram aí que percentual de recuperação? Uma recuperação, na verdade, de finanças que, se isso não tivesse sido feito, provavelmente a arrecadação não, esse valor não voltaria para os cofres da prefeitura, pelo menos nessa parte aí que você acaba de citar, né, secretário? Exatamente. A gente já teve nesses primeiros meses uma arrecadação em torno de 15 milhões de reais, até exatamente 14 milhões 770 mil foi o número que nós apuramos até ontem, né? E há uma previsão de que esse número, até o final do programa de benefício, ele chegue a 30 milhões. Isso, na verdade, vai dar realmente um suporte, né, muito bom para que a gente consiga, aí, ao final do exercício, estar com as contas, o orçamento equilibrado. Diga, Iberê e Rodolfo. Eu queria só perguntar, até pela experiência do próprio Álvaro, que está nesse meio há muito tempo, e aproveitar também o Rodolfo aqui. Eu não sei se isto, até certo ponto, como fica mais ou menos um padrão nas prefeituras de facilitar o pagamento da dívida, se isso não entusiasma e incentiva a inadimplência daqueles que são justos, corretos, estão lá pagando no seu dia a dia, aí ele fica devendo para a prefeitura, depois de um tempo ele tem uma série de benefícios, né? Ele começa a receber descontos maiores, parcelamento. A minha única dúvida, não que seja contrário, tudo bem, tem que cobrar aquilo que deve, mas será que isto não, para aquele que é adimplente, aquele que está lá pagando o seu dia a dia, será que ele também não coça um pouco a cabeça? Eu vou ficar devendo, porque aí o ano que vem eles me dão desconto, eles me parcelam a dívida, e isso também não acaba prejudicando a prefeitura. É só uma pergunta, Álvaro, se isto não pode acontecer. Eu não acredito, ninguém, na verdade, deixa de pagar por essa razão. Por quê? Primeiro porque o desconto que é dado é apenas na multa e nos juros, ou seja, o contribuinte que deixa de pagar, ele acaba, além de pagar o principal, ele tem que pagar a correção monetária, que isso não tem como se oferecer desconto, ele paga ainda uma parcela de juros, ele paga uma parcela de multa, ele paga as custas judiciais, que não são baratas, e paga a sucumbência, que é o honorário advocatício. Então, na verdade, isso não é não é um corte no valor principal dele, isso não acontece. O que acontece é um desconto na multa e no juros. Na verdade, se você pegar o recurso e aplicar, né, fizer uma aplicação desse recurso para pagar a dívida depois com desconto, você vai ver que não há nenhum tipo de interesse do contribuinte fazer isso. Na verdade, a correção monetária ele tem que pagar integral, o principal ele paga integral, as custas ele paga integral, né? Então, isso não é, na verdade, isso beneficia aquele contribuinte que teve uma dificuldade em um determinado momento de pagar a sua dívida, ele acaba deixando o imposto para pagar no fim, ou não pagar, e isso acredito que vem até ajudar essas pessoas que, de uma certa forma, por alguma razão, deixaram de pagar o seu imposto naquele ano. E essas pessoas pagaram a sucumbência, estão pagando a sucumbência para os procuradores? Sim, para a sucumbência é paga. É um assunto polêmico, isso já foi discutido várias vezes aqui, né? E não se chegou a um acordo assim muito... Na verdade, a gente está fazendo da forma como a lei estabelece até hoje, né? O que acontece é que essa sucumbência ela é menor, né? Na ocasião que ela é 10%, ela é de 10% sobre o débito total, no momento que você reduz os juros e reduz a multa, esse percentual acaba incidindo sobre um débito num valor menor. Então, ele acaba sendo menor, mas ela permanece e ela é cobrada. A sucumbência é 10%, normalmente? Sobre o valor total do débito. Tá. Como a prefeitura pretende arrecadar 30 milhões com esse programa de benefícios fiscais, a sucumbência não será de 10%, então? Não chegará a 3 milhões? Ela não chega a 10%, ela não chega a 3 milhões, exatamente. Mas chega a qualquer coisa... Próximo a isso. 2.600, 2.700, qualquer Exatamente. coisa assim, que vai para os cofres, vai para a Procuradoria? Isso é para a Procuradoria. Claro que isso não tem a ver com a área do Álvaro. O Álvaro é secretário de Finanças, não é área... O dinheiro sai dele, né? O dinheiro tem que sair de lá, né? Mas, na verdade, isso não entra no cofre da Prefeitura, ele vai diretamente para a Procuradoria. Para a gente esclarecer um pouquinho mais isso, qual foi a atuação, a participação da Procuradoria nesse programa de benefícios fiscais?
Isso foi uma decisão do Executivo, né, secretário? Sim. A maioria... Vocês apresentaram um plano, um projeto, um programa ao prefeito, o prefeito achou conveniente, aprovou. Exato, né? Exatamente. E os procuradores, me parece que não tiveram que se manifestar, nem que se levantar o traseiro da cadeira para fazer absolutamente nada com relação a isso, né? Na verdade, a maioria desses processos já se encontram em execução fiscal. Né? São principalmente esses mais antigos, né? São todos processos que já estão na Procuradoria Fiscal e já demandaram algum tipo de intervenção por parte da Procuradoria. Né? Na verdade, agora, nesse momento, o contribuinte procura voluntariamente o fisco para pagar. Rodolfo, não? Bom, em primeiro lugar, eu creio que o Iberê tem uma parte de razão quando fala que se cria um hábito nesse tipo de contribuinte inadimplente, mas isso já é um fato, que eu pelo menos acompanho há 25 anos essa situação, e não só em Santos, isso é histórico entre as prefeituras. Aliás, eu já estudei bem essa situação em âmbito nacional também, principalmente nas cidades litorâneas. O que ocorre é que, normalmente, a taxa de recuperação desses créditos que estão inscritos em dívida ativa quando tem um refis é da ordem de 5%. Só que, o que acontece? O contribuinte, no curso do ano, ele acaba atrasando também. Então, você recupera o passado e o presente fica sempre no estoque. O que faz com que, só para o telespectador ter uma ideia, na Baixada Santista, o estoque de dívida ativa nas 9 cidades beira a faixa de 5 bilhões de reais. Agora, o governo acha até que teria que mudar um pouco essa legislação, tornar-se mais rigorosa essa forma de cobrança, porque, de um lado, as prefeituras têm sido pressionadas cada vez mais a pagar o estoque que ela tem de precatórios. Então, a legislação está cada vez mais rigorosa. Aliás, se fosse praticar a legislação hoje vigente, os municípios teriam que pagar o estoque que tem à vista, na última decisão do Supremo. E nos seus créditos de dívida ativa tem uma dificuldade enorme, porque depende, inclusive, quando escreve efetivamente na dívida ativa, ainda depende da justiça, de uma série de detalhes, de citação do contribuinte. Enfim, eu faço votos que a Prefeitura tenha um êxito maior esse ano. Aliás, me surpreende até esse número que o Álvaro está dizendo, porque o que a gente está sentindo aí na economia de modo geral é que nós estamos num momento da economia em que o número de inadimplentes, de um modo geral, com dívidas em geral, tem sido elevado. Muita gente que financiou carro em 80 meses, comprou aquela geladeira com IPI reduzido em 36 meses, televisor, etc., tem tido dificuldade aí para honrar suas contas. Então, feliz a Prefeitura que está conseguindo ter êxito nesse aspecto. Mas eu queria até aproveitar o ensejo e já engatar uma outra questão aí para o Álvaro, porque o Edgar, você falou no começo, a ansiedade que ocorreu no começo da administração com relação ao equilíbrio das contas. A Prefeitura tinha lá um comprometimento de gasto, encerrou ano passado com 47,14% da folha, no primeiro quadrimestre já subiu para 49,9%, e nós estamos fechando, fechamos o segundo quadrimestre agora em agosto. A Prefeitura certamente nos próximos dias estará apresentando o balancete aí do segundo quadrimestre. Eu já até peço para o Álvaro, que tem esses números certamente na cabeça, antecipar. Esse limite passou dos 51, caiu, como é que foi a arrecadação? Eu tenho aqui só até junho, os outros balancetes eu não tenho. Como é que está esse índice que estava atormentando as tuas noites? Chegou, passou dos 51, tá? Na verdade, Rodolfo, a gente ainda não fechou o número, porque esse número é consolidado, né? A gente tem que fechar os balanços, os balancetes de todos os órgãos da administração indireta, né? Esses dados, então, depois são consolidados com os números da Prefeitura, para que a gente apure esse índice. Na verdade, eu acredito que, em função dessa melhora da arrecadação nesse quadrimestre, a gente possa ter mantido aí esse índice e não ter ultrapassado o limite prudencial, que é 51,3%. Eu acredito que a gente vai ficar aí com esse índice nesse percentual que a gente ainda tem até hoje. E isso para a gente é muito bom, porque
atingido o limite prudencial, há uma série de problemas aí que a Prefeitura teria que enfrentar com relação à admissão de pessoal. Mas nós estamos fechando o número e tem um prazo para que os órgãos da administração indireta apresentem os seus resultados para que ele seja consolidado e aí a gente poder divulgar esse novo número. Muito bem, pois é, agora em cima dessa questão aí, né, de se estourar o limite prudencial ou não, né, fazer novas contratações ou não, né, há aí uma questão que deve tirar o sono aí do prefeito e do próprio secretário, do secretário das outras. Por exemplo, existem secretarias em que as demandas são intermináveis, né? Por exemplo, a área de saúde e a área da educação, né? Você deve receber telefonemas diários dos dois secretários dizendo que você precisa contratar, eu preciso contratar fulano, está faltando gente aqui, gente ali. Como é que administra essa situação toda aí, o secretário Álvaro? Na verdade, toda a receita, essa receita, por exemplo, adicional que a gente está obtendo aí com essa anistia, né, de 30 milhões de reais que a gente espera arrecadar no final do ano, 25% desse recurso é destinado à educação e 15% à saúde. É evidente que as demandas são muito maiores, né? São muito grandes. Mas há uma determinação do prefeito, né, de que essas áreas são prioritárias. Tanto a área de saúde como a área de educação e a área de assistência social também, o governo está dando toda a prioridade, né, para que essas áreas sejam, de uma certa forma, contempladas da melhor forma possível. A gente sabe que as carências são muitas, as demandas são muitas, mas à medida das possibilidades, essas áreas são prioritárias. Pois não, Iberê. Eu fico olhando aqui sempre os, né, entendidos na área de finanças, aqui estou do lado de dois experts, e eu fico um pouco preocupado, porque eu aprendi uma coisinha com um consultor amigo meu que dizia o seguinte: hoje não se administra a cidade, o prefeito não pode administrar a cidade, o prefeito administra o orçamento da cidade. Então, assim, é complicado você estar no conta-gotas dos números que estão sendo lá baixados e ditos no seu orçamento. Mas o planejamento dessa cidade macro, essa coisa do crescimento, das novas alternativas de recursos, para o prefeito fica um trabalho danoso, porque ele fica limitado, contando migalhas, às vezes, daquilo que está dentro do orçamento. Isto tem que mudar. Em alguns países essa coisa é completamente diferente. Existem até empresas destacadas do governo, e nós acompanhamos isso aí em alguns países do primeiro mundo até, onde existem empresas que estão fora do governo, pensando em alternativas de investimento, de crescimento de toda a economia daquela região. Nós aqui ficamos um pouco, não culpa de ninguém, não cabe ao prefeito, nem ao dono do estacionamento, a ninguém. Nós temos aí que a limitação, um corre-corre, por isso o Álvaro está muito bem tratado, o Álvaro estava mais envelhecido, agora rejuvenesceu, com esse negócio da secretaria, né? Porque é tranquilo, ele é o foco principal, porque administra-se orçamento. Então, quanto é aqui, quanto é ali, é um jogo de numerinho para lá e para cá. Vou fazer essa pergunta aos dois aqui, não sei, Álvaro, como é que você vê se não falta esta coisa um pouco fora do governo, no sentido de projetar este governo para novas realidades, novas buscas, novos investimentos, uma nova postura do município, por mais que eu possa ter uma secretaria de planejamento, uma secretaria de desenvolvimento, mas o governo em si, ele fica atado nesta corrente e os elos são chamados de orçamento. Você tem razão, Iberê. Na verdade, além do orçamento, ele tem muitas vinculações. Isso já, de uma certa forma, ele tolhe aí a possibilidade da administração gerenciar ou gerir melhor os seus recursos. Hoje, na verdade, o orçamento municipal, os recursos próprios, praticamente são todos eles consumidos com o custeio da máquina. Então, o que o prefeito Paulo Alexandre está fazendo já desde o início do seu governo, buscar recursos na União e no Estado. Esse é um trabalho que todos os secretários são envolvidos, né, cada um na sua área, e a orientação é que esses recursos sejam buscados na União e no Estado. E a gente tem conseguido, aí, de uma certa forma,
êxito nisso. O prefeito já conseguiu um recurso do PAC, para o PAC Mobilidade, que são as obras na entrada da cidade, o teleférico, o PAC Drenagem, né, que vai dar um suporte para essas obras que estão sendo realizadas na Zona Noroeste, com o recurso do Banco Mundial. O próprio Banco Mundial está sendo consultado sobre a possibilidade de estender esse financiamento que foi feito para uma segunda etapa dessas obras de drenagem na Zona Noroeste, né. Nós temos também buscado o recurso do BNDES para o processo de modernização da máquina. Então, são recursos, mesmo assim, isso só está sendo possível fazer porque hoje o município tem um índice de endividamento bastante baixo. Se a gente já tivesse compromissos já assumidos, dívidas para pagar, o Estado também, a lei de responsabilidade fiscal, ela também limita essa possibilidade de você buscar recursos externos. Então, o governo está trabalhando nessa linha. Muito bem, antes do Rodolfo intervir, né, a gente tem que fazer um break, estamos em cima da hora que já extrapolamos aqui o primeiro bloco, mas antes a gente sempre passa uma informação importante da Prefeitura de Santos para você, já que os moradores da Zona Noroeste ganharam um novo espaço de lazer e cultura. A Prefeitura entregou o Centro Cultural da Zona Noroeste, que fica na Avenida Afonso Schmidt, lá no Estradão. O equipamento passa a contar com a Biblioteca Silvério Fontes, com cursos e sala de cinema também. Estão previstos espaços para a criação do Museu do Carnaval de Santos, claro, e as oficinas culturais, né? Foram investidos quase 8 milhões de reais na construção desse prédio, quadras e novas iluminações também. No complexo inaugurado, alunos do programa Escola Total, das escolas Esmeraldo Tarquínio, Fernando Costa, Maria de Lourdes Benay e Leonardo Nunes, além da Pedro Crescente, terão atividades artísticas diárias, esportivas e orientação pedagógica. Moradores poderão utilizar o Centro Cultural para a prática do Tai Chi Chuan, também da dança flamenca e recreativa, alongamento, ginástica geriátrica, vôlei adaptado à terceira idade e basquete e tênis. Há também um local para divulgação do programa Santos Novos Tempos e uma base da Guarda Municipal. O local ainda vai abrigar a sala de cinema Toninho Dantas, sempre uma homenagem, né, ao produtor cultural santista que faleceu em 2010. No Carnaval, esse imóvel de 3 mil metros quadrados vai se transformar em camarotes e setores de apoio aos desfiles, enquanto as 9 quadras de esportes com alambrados removíveis vão dar lugar às arquibancadas para o Carnaval do ano que vem. Agora sim o break, a gente volta em instantes. Muito bem, a gente volta aqui com o nosso painel debates, que nessa edição recebe aqui com prazer o secretário Álvaro Silveira, da Prefeitura de Santos, secretário de Finanças, né, da Prefeitura, o nosso professor Iberê Cirda, professor de Marketing Político, e ainda o jornalista Rodolfo Amaral. 3017-9110, telefone sempre aberto para você entrar em contato conosco. As redes sociais também seguem aí à sua disposição. Faltou a análise do Rodolfo, né, a respeito do questionamento que o Iberê levantou, né, sobre essa briga cruel aí com os números que tem sempre a área de finanças, não é, Rodolfo? Eu ouvindo o Iberê, foi engraçado, eu me senti dando aula no curso de MBA de Gestão Pública da Unisantos, porque eu falo exatamente isso, a diferença entre administrar um orçamento e administrar um município. E cito que na administração do município, você tem que levar em consideração 2 aspectos que são elementares. É o perfil populacional, em todos os seus aspectos, e a disponibilidade de áreas para a expansão. Do ponto de vista do perfil populacional, nós vamos muito bem, obrigado. Do ponto de vista de áreas para expansão, nós temos, historicamente, cerca de 29 quilômetros quadrados na área continental, que de fato precisam ser aproveitados. Começaram a ser aproveitados com a inauguração lá, instalação da Embraport, que vai ter um efeito positivo, muito provavelmente no ISS já desse ano, mas com certeza a partir do ano que vem, tanto a Embraport como a BTP, que é do lado de cá, da margem direita, do CAIS, deve impulsionar o ISS porque vão gerar uma concorrência para o terminal da Santos Brasil. Então, provavelmente vai haver um deslocamento do ISS do Guarujá para o ISS de Santos. Mas eu concordo com o Iberê que a gente já há 25 anos, no mínimo, deveria estar olhando com mais atenção para a área continental. Espero que o governo Paulo Alexandre faça isso com mais ênfase. Vou até dar uma sugestão aqui para o Álvaro, para a fonte de receita, já até de imediato. Muito provavelmente até o final deste ano,
o prefeito Paulo Alexandre deve definir o que vai fazer aí na sua relação do município de Santos com a Sabesp, que tem uma receita hoje aqui na nossa cidade, só em Santos, da ordem de 210 milhões por ano. Chega próximo ao que se arrecada com o IPTU. O município de São Paulo fez um acordo com a Sabesp na renovação do contrato, ficou com 13% com obrigatoriedade de investimentos na própria cidade e mais 7% de investimentos aí no fundo ambiental. Ou seja, do que a Sabesp arrecada no município de São Paulo, e é cerca de quase 6 bilhões, eles ficam com 20%, ou seja, aí dá 1 bilhão e 200. Considerando aí a mesma taxa aí em Santos, 200 milhões, se nós ficarmos com 20%, a gente tem aí um valor aí da ordem de 40 milhões para investimentos, talvez até na expansão e na ocupação da área continental. Eu concordo, Iberê, acho que Santos tem essa saída, tem a saída aí da Fundação Tecnológica, acho que é uma fonte interessante de investimentos, mas eu queria até questionar o Álvaro pelo seguinte aspecto, uma coisa que tem me preocupado muito, Álvaro, que é o seguinte, se a gente for analisar aí a participação percentual do município de Santos na divisão, na partilha do ICMS, nós temos aí 1% histórico também há mais de 2 décadas. 1, alguma coisa, às vezes 0,9 e fica oscilando isso em função até do desempenho normal da economia. Mas tem me chamado a atenção, e isso é muito presente em Santos, aquele público que costuma comprar pela internet. E quem compra hoje pela internet, por exemplo, nas lojas americanas, tu vai receber uma mercadoria de São Paulo ou de algum outro lugar, que já virá com a nota fiscal lá da loja de onde saiu. Portanto, o valor adicionado fica com o município de onde veio essa mercadoria. Quer dizer, então de que modo que você, com a tua equipe lá, pode, na verdade, fazer, se é que não estão fazendo já um acompanhamento aí paralelo da dimensão disso, ou um esclarecimento público para o contribuinte, para que não haja uma evasão de valor adicionado. Afinal, o ICMS aqui tem arrecadação anualizada aqui em junho, já estava em 289 milhões. É uma receita expressiva que Santos tem hoje. O que pode ser feito, se é que não está sendo feito no momento? Rodolfo, nós a apuração desse índice já para 2014, ele já vai apresentar uma melhora. Nós tivemos aí já a divulgação pelo governo do Estado do índice provisório para o ano que vem, e a gente já notou aí que há um crescimento de 4,4%, que é bastante significativo. Isso já é um trabalho que foi feito, que vem sendo feito, no sentido de poder acompanhar mais de perto o valor adicionado. Então, nós tivemos ainda na semana passada nossos auditores, um grupo de auditores que esteve lá na Secretaria da Fazenda do Estado para verificar a situação desses números, e a gente espera que eles não mudem, são provisórios. Outra questão com relação ao acompanhamento desse índice, a gente também está trabalhando na montagem na contratação de um software específico para o acompanhamento também do valor adicionado. Agora, a questão das compras, na verdade são duas áreas que a gente tem aí condição de avançar na arrecadação. Uma é sobre cartão de crédito, que ainda não está muito bem delineado, na parte jurídica, a possibilidade de cobrança do ICMS. E outras são essas compras via internet. Mas eu acredito que a gente está trabalhando realmente nessas áreas. O ICM é uma receita muito significativa para o município, e é importante esse trabalho para que a gente possa... na verdade, a segunda maior receita do município. Por isso, esse cuidado aí com o índice, principalmente, e que esse ano a gente já apurou, e acredita que vai ter esse aumento para o ano que vem. Muito bem, com relação ao ano que vem, por falar no ano que vem, 2014, a Prefeitura de Santos, mais especificamente a Secretaria de Finanças, a equipe comandada pelo secretário Álvaro, estão aí trabalhando intensamente na formatação aí do orçamento para 2014.
O orçamento está fechado já? Já está pronto, secretário? Praticamente sim, né? A gente já teve a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, já encaminhada para a Câmara na época, em abril, e agora a gente está fechando a lei orçamentária. Então, nós devemos ter na semana que vem a primeira audiência para apresentação desses números, e até o dia 30 de setembro nós temos que encaminhar o projeto de lei para a Câmara Municipal. Perfeito. E aí nós vamos ter o quê? Um aumento aí significativo dos valores aí para a Prefeitura poder usar o orçamento, porque as coisas não funcionam bem assim. 2 bilhões e não sei quantos bilhões de reais, mas na verdade não é bem assim que a banda toca, né? Exatamente. O orçamento do ano que vem, ele vem aí com uma série de recursos, como eu falei, provenientes de convênios, de financiamentos que foram feitos pela administração esse ano e que o ano que vem terá um peso maior dentro do orçamento. No caso, por exemplo, do financiamento do Banco Mundial. A obra de drenagem está começando agora. Então, praticamente, o recurso, né, o grosso do recurso do Banco Mundial vai ser gasto ano que vem. Da mesma forma que o PAC Drenagem, que vai dar suporte à contrapartida municipal para esse financiamento. Também, a grande parte vai cair o ano que vem. E o financiamento que o prefeito já obteve junto à União com relação ao PAC Mobilidade, que também são recursos que o ano que vem vão impactar o orçamento. Por isso, esse crescimento do orçamento. Na parte das receitas próprias, na verdade, o crescimento ele acompanha a inflação um pouco mais que isso, às vezes alguma receita, no caso o ICM, o próprio ISS, em função dessas novas empresas que começam a operar no Polo de Santos, a gente tem um crescimento real. Mas eu queria até questionar o Álvaro, aliás, já o questionei em outra ocasião, que é o que o telespectador nessa hora está pensando, porque até dia 30 chega na Câmara Municipal e você já fez esses cálculos e que o cidadão quer saber é o IPTU. Ele sobe de acordo com a inflação, vai acima, até porque o valor venal hoje do IPTU não é em Santos, é em todas as cidades, em especial nas cidades litorâneas hoje. O que está no carnê representa, na melhor das hipóteses, 50% do valor real, exceto os imóveis novos, né? Vai vir um aumento acima da inflação, portanto, sujeitando aí um projeto de lei à Câmara, ou vai vir por decreto no limite da inflação? O que ficou decidido na Prefeitura? Ainda não está decidido, Rodolfo, porque a gente ainda não recebeu os valores da planta genérica. Nós contratamos neste ano, né, o escritório que está fazendo esse estudo. Evidentemente, nós fechamos o orçamento sem ter esse número, né? Fizemos a projeção com base no histórico e na inflação, é o número que vai no orçamento, mas nós vamos aguardar o recebimento a conclusão desse estudo da planta genérica para discutir com o prefeito a forma como isso será aplicado no exercício seguinte. Nós acreditamos que até o dia 15 de outubro, que é o prazo máximo que a gente tem aí, para poder avaliar esses números e ainda ter tempo de encaminhar para a Câmara os novos valores da planta genérica. Beleza, pois não. Eu fico... Lógico que esta área aqui, para mim, assim, eu sou um felizardo espectador aqui entendeu? Dessas teorias econômicas. Mas eu fico preocupado, porque por diversas vezes eu tenho dito aqui que nós temos uma concepção nesse país de uma federação de responsabilidades, né? E uma ditadura de recursos. Se vocês prestarem atenção, o secretário Álvaro disse o seguinte: nós temos aí verba do PAC não sei do que, o PAC do não sei do que, o PAC, e cheio de PAC, nós estamos na verba federal e nós estamos na verba estadual. Então é assim, me parece que este modelo, viu, Álvaro, acaba de alguma forma dando excessivas responsabilidades. Que eu vou falar uma coisa nova que nunca ninguém falou. Nós moramos no município, nós não moramos. Isso aí todo mundo já sabe. E quem vai ser cobrado, vai ser o prefeito. Aí o prefeito tem a limitação orçamentária dele. E para que faça frente aos desafios, ele tem que ir com o chapéu. O Paulo Alexandre não usa chapéu, mas quem usa vai com o chapéuzinho na mão, lá no PAC, no POC. E isto tudo acaba virando uma situação política, às vezes, desagradável. Quem é que paga com essa história toda?
nós munícipes. Então, eu tenho discutido lá atrás que essa mágica ninguém conseguiu fazer. Então é a história do dedão para trás. Você vai no município, ele depende do Estado, o Estado depende da União, a União te dá a responsabilidade para o município, mas ela fica com todo o dinheiro e distribui como ela quer. Essa é a grande realidade. Então, este modelo, algum dia, não vou ser eu. Pode ser que meu neto, bisneto, viu, Álvaro, vai chegar a ver uma coisa um pouco mais equilibrada. Do jeito que está, milagre prefeito nenhum faz, nenhum secretário de Finanças. Ele está preso àquilo, ele tem desafios enormes. E aí tem que pegar o aviãozinho para Brasília, vai para o Rio de Janeiro, vai para São Paulo. O Rodolfo fez muito isso, né, Rodolfo? Quando foi secretário de Finanças, o Álvaro deve estar fazendo agora. Vai lá, bonitinho, sim, senhor, excelência, assina aqui o PAC, porque senão eu não consigo fazer absolutamente nada. Este modelo me preocupa, viu, Boturão? Preocupa todos nós, né, secretário? Exatamente. E além sabe do onde que... vai esse limite, o limite dessas coisas todas aí. Exatamente. A gente tem recursos que na verdade, são a fundo perdido. No caso DAD, né? Esse PAC Drenagem também tem uma contrapartida no município, mas o PAC Mobilidade, por exemplo, já é um financiamento, não é, na verdade, um dinheiro que vem de graça para o município. O município vai ter que, evidentemente, pagar isso, né? É um financiamento, como é o dinheiro que vem do BNDES, como é o dinheiro que vem do Banco Mundial. Então, são recursos que o município tem que se valer para poder fazer as obras que precisam, que são necessárias, mas, ao mesmo tempo, ele tem que, ele vai ter que se endividar, ele tem que se programar para pagar isso no futuro. Rodolfo, não? Eu até, eu fiz muitas vezes isso, é verdade. Aliás, eu fiz uma coisa, não sei se o Álvaro já teve a oportunidade, eu fiz uma coisa inusitada, com uma dor no coração enorme, que logo no começo da administração, quando eu fui secretário, eu tive que ir a Brasília para devolver R$1,5 milhão de reais que tinham sido concedidos na administração anterior, Davi Capistrano, para o Museu Pelé, aquela coisa que não saiu, eu tive que devolver. É verdade que nós levamos o cheque de R$1,5 milhão e, ao mesmo tempo, um projeto que tentasse substituir. Mas primeiro tivemos que entregar, devolver o dinheiro e depois tentar receber para fazer uma outra obra. É realmente desagradável, é uma situação que deixa a gente sem dormir. Eu imagino como é que deve estar a vida do Álvaro nesses primeiros 6 meses, mas são ossos do ofício. Agora, talvez é tão complicado quanto isso, é o que eu queria perguntar para o Álvaro, porque o próprio prefeito Paulo Alexandre, não só no processo eleitoral, mas todas as vezes que dá entrevista, ele faz questão de ressaltar uma realidade que não é só também no município de Santos, é uma realidade dos municípios brasileiros de um modo geral, e eu diria que até do próprio governo do Estado, porque essa ideia de que o Estado tem muito dinheiro, certo? É falso. A capacidade de investimento do governo do Estado de São Paulo também é da ordem de 5% das suas receitas, que é mais ou menos a capacidade de arrecadação, de investimento em Santos, considerando inclusive a diferença que tem de verba do Fundef, a diferença favorável, e a verba DAD, que se você for olhar para as obras que foram feitas em Santos nos últimos 15, 20 anos, a maior parte delas, inclusive pavimentação, foram com o recurso do DAD. Agora, com Santos Novos Tempos, é que virão alguns investimentos decorrentes de empréstimos internacionais. Mas o prefeito, de qualquer modo, Álvaro, nos últimos meses, ele resolveu retomar aí o chamado orçamento participativo, fez audiências públicas em várias localidades, evidentemente discutindo como concebeu o orçamento de 2014, evidentemente na área de investimentos. Como foi possível fazer todas essas reuniões, acolher tantos que devem ter sido pedidos com um cobertor tão curto? Como é que foi essa experiência, Álvaro? Nós estamos em cima do break aqui, secretário. Vamos pensar um pouquinho, refletir bem, está certo, durante o intervalo, a gente volta já para o secretário responder essa questão do Rodolfo Amaral, que envolve aí o orçamento participativo para 2014. Voltamos já. Vamos voltando com o terceiro e último bloco, né, desta edição do nosso painel Debates, né, conversando sobre as finanças aqui do município de Santos, com um especialista no assunto e secretário, né, autoridade das finanças aqui na cidade de Santos, secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, o secretário Álvaro Silveira dos Santos Filho, com participações sempre importantes do nosso professor Iberê Cirna e do companheiro jornalista Rodolfo Amaral. Rodolfo que deixou uma pergunta no ar, né, com relação ao orçamento participativo retomado pela Prefeitura neste ano
e as demandas todas que são apresentadas ao prefeito, ao secretário, enfim, e como é possível, como será possível resolvê-las todas, né, secretário? Bom, o governo do prefeito Paulo Alexandre, no mês de março, instituiu o programa Viva o Bairro. Na verdade, isso aí já é um orçamento participativo que é discutido com a sociedade. Além de nós termos as reuniões do orçamento participativo, desde março nós estamos com o programa Viva o Bairro. Viva o Bairro, na verdade, é uma discussão do governo com a população de cada bairro, né? E nessa reunião a população já levanta todos esses problemas, todas as demandas, né? Na verdade, que a população precisa. Isso é um tete-a-tete, né, com o secretariado e com a população. Dessas reuniões já saem as demandas, e essas demandas que são de pronto atendimento, a administração já procura fazê-las, realizá-las num prazo de 30 dias. Poda de árvore, uma pavimentação, uma pequena drenagem, problema de calçada. Então, são problemas pontuais que a administração, já nesse período de 30 dias, em função de um recurso que a gente já no início do governo direcionou para isso, ela vai realizando. Evidentemente que as obras maiores, as demandas maiores, construção de uma creche, construção de um posto de saúde, são demandas que vão já fazer parte dos próximos orçamentos. Então, a gente também teve o cuidado, na elaboração do orçamento de 2014, já de colocar as demandas que vieram do Viva Bairro e também depois do orçamento participativo dentro desse orçamento, evidentemente dentro dos limites possíveis, né? E também buscando, nesse recurso externo, a forma de realizá-la. Então, para o orçamento de 2014, o grande volume de investimento, na verdade, vai ser na área de drenagem da Zona Noroeste. É lá que estão concentrados o grande volume de recursos de investimento, que além dos recursos externos, a contrapartida também é bastante elevada da Prefeitura, e na área habitacional, com o Tancredo Neves, que é um investimento também que vai ser realizado com recursos do município, do Estado e da União. Então, e as demais áreas, a própria saúde e a própria educação, vão contar nos seus orçamentos com os recursos necessários a atender, nos próximos 3 anos, as carências, as demandas nessas áreas, como creches, como postos de saúde. Muito bem. O Adel entra em contato com a gente aqui, pergunta ao Rodolfo Amaral, diz assim, o Viva Bairro, né, está fazendo as suas obras, mas não haverá uma prioridade para o Hospital dos Estivadores? Por que não terminar o hospital antes, que, segundo ele, ajudaria toda a comunidade santista e região? Bom, o Rodolfo pode responder, mas depois, evidentemente, a gente quer a resposta do secretário, claro. O secretário que deve responder. Eu só queria ressaltar que a questão do Viva o Bairro, ele é um projeto, é um programa importante, mas pelo perfil de obras que a gente tem visto, basicamente são obras muito que vinculadas ao próprio custeio das secretarias. Tá, o que o prefeito tem procurado fazer, creio eu, é antecipar algumas coisas, já que estão previstas no orçamento, ver as necessidades e atende, a população não fica esperando até a data de execução orçamentária propriamente dita. Agora, eu acho que esse vai ser o maior desafio da administração por vários aspectos. Eu, particularmente, acho que o Hospital dos Estivadores, aí, com a experiência que tenho nessa área, já assessorei alguns hospitais, não é um hospital que vai custar, falam em 100 milhões de reais, mas eu acho que vai custar mais de 150 milhões. E o município não vai ter capacidade de arcar com esse custeio, tá? Vai ter que precisar do Estado, vai ter que precisar da União e em grande monta. Eu diria que mais de 2/3 disso. Talvez seja até por isso que o prefeito adiou o projeto para 2016 para ganhar fôlego e executar. Caso contrário, eu acho que nós vamos ter problema. Mas quem pode dizer melhor é o Álvaro, até porque nós vamos precisar de mais de 1.000 e poucos funcionários lá e com a folha apertada não dá para contratar ninguém, né? Pois não, secretário. Na verdade, o prefeito já iniciou, determinou o início da elaboração do novo projeto para a área, né?
O Estado já se posicionou quanto ao encaminhamento dos primeiros recursos, né? E o prefeito determinou que esse projeto seja iniciado. A conclusão das obras, na verdade, está prevista para 2016. Agora, o grande problema, na verdade, será a manutenção desse hospital, né? Já se fala hoje em custo mensal da ordem de 6 a 7 milhões. Né? E é aí que realmente reside talvez o grande problema, né? É da forma como esse hospital seria administrado, os recursos necessários para administrar esse hospital. A parte de obras, de equipamento, o prefeito está trabalhando muito junto ao governo estadual e junto à União para obter os recursos para a sua construção. Muito bem. Eduardo Filete também entra em contato conosco aqui, médico veterinário aqui da cidade de Santos, envia um abraço, a gente retribui com muita satisfação. E dizer, realmente o cobertor é curto, mas o Estado de São Paulo contribui com mais de 40% do PIB, enviando muito imposto para a União. E do país, o retorno da União é bem menor porque haverá a necessidade de cobrir outros estados do Brasil. O que ele diz é o seguinte, São Paulo contribui muito e o retorno que a União envia ao Estado de São Paulo, aos municípios paulistas, é pequeno. É isso? Mais ou menos isso que está colocando aqui. Mas isso, na verdade, o Filete está com muita presteza, é o modelo, aquilo que a gente estava discutindo. Quer dizer, quando eu tenho a centralização da arrecadação e a redistribuição desses valores, óbvio que vai ser penalizado aquele que contribui mais, que é o caso de São Paulo. Então, ele não tem o retorno na equivalência daquilo que ele recolhe aos cofres da União. Essa é uma das... Se nós tivéssemos isso, Filete, isso aqui seria primeiríssimo mundo, pelo que recolhemos e pelo que deveríamos estar recebendo. Mas tem uma coisa que é preciso que a população também saiba, é o seguinte, além da divisão ser injusta, existem contribuições que constitucionalmente não são partilhadas pela União com os estados e municípios, tipo a COFINS, que o ano passado o governo federal arrecadou, exatamente, só de COFINS, 174 bilhões de reais. A arrecadação da COFINS foi maior do que toda a arrecadação do Estado de São Paulo, tá? Do governo do Estado de São Paulo. Tá? Nós tivemos mais 85 bilhões da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, só de contribuições que estão agregadas ao orçamento da União, nós temos cerca de 250 bilhões que não são partilhados com os estados e municípios. Mas aí, você for pegar a folha de pagamento da União nos últimos 10 anos, ela saiu de 52 bilhões de reais para 198 bilhões no final do ano passado. Então, quer dizer, na verdade, a situação em âmbito federal, ela também está entrando e deixando o governo refém de uma situação, tá, com a expansão de determinados serviços. Então, de fato, é verdade, é real, mas eu acho que o município de Santos tem condições sim, tá? Eu acho que a sua ideia inicial, eu acho que o governo tem que concentrar nessa questão de expandir e avançar para a área continental, porque nós precisamos aumentar nossa capacidade de densidade demográfica de um outro lado, de exploração de atividade econômica do outro lado. Demora tempo, mas eu acho que o Paulo Alexandre é bem novo e tem aí pela frente pelo menos uns 20, 30 anos para se esforçar e fazer com que a gente avance para o continente. Eu não vou viver o suficiente para assistir isso, mas faço votos que ele consiga. Não brinca. Deixa eu só acabar. Eu quero aproveitar até para dizer essa primeira ideia. Eu me lembro quando o diretor executivo da Agência Metropolitana, tinha até uma jornalista, vocês devem conhecer, a Cuca Errador. Não estou lembrado. Ela acompanhou muito isso. Logo que nós começamos a falar do pré-sal, o mundo inteiro começou a se interessar por vir para cá. E aí nós recebemos uma comitiva de Singapura. E aí eles tinham lá um interesse, têm uma especialização grande, tem um histórico interessante. E o que me fez ficar surpreso foi que existe uma empresa chamada Jurong, que acompanha o governo e é responsável por procurar no mundo locais para investimento do governo de Singapura. Então, veja, naquela época eu me lembro que o representante da Jurong tinha nas suas mãos, né, não obviamente fisicamente, mas 182 bilhões de dólares buscando investimentos no mundo para o governo de Singapura.
Eu estou me baseando nisso para retomar aquela primeira ideia e dizer o seguinte: o governo tudo bem, mas há que ter alguma coisa pensando na expansão, no aumento da economia, no modus operandi do município, no futuro do... E não pode ser a administração pública. Ou no mínimo que seria um departamento de plano de negócios da prefeitura, né? Não sei, né, se deveria ser dentro da prefeitura, porque para nós que já passamos pela prefeitura, sabemos que a hora que você senta naquela cadeira, não dá para fazer planos e futuros e nada, porque tem o tal do orçamento, eu tenho que cumprir, vamos embora. Então, eu acho que deveria ser fora, entendeu? Gilberto do Gonzaga, secretário, alguma ação ou projeto da Prefeitura de Santos que ela vai ter que regularizar os prédios tortos? Isso é verdade? Bom, aí já seria, acho que Secretaria de Infraestrutura, isso? Exatamente. Mas a Secretaria de Desenvolvimento, de Infraestrutura e Edificações, ela está com um trabalho aí no sentido de equacionar esse problema dos prédios tortos. Como é que não tem um fundo para isso, né? Não há verba destinada para isso, não há? Né? Não. Municipal, não. Acho que ele é nacional, né? Não existe um PAC, o PAC do prédio torto. O PAC poderia ser inclinados, né? Porque... quem sabe o governo federal é o PAC do prédio torto, olha aí. Existe verbas para recuperação de próprios históricos, um pedaço do ICMS é utilizado para isso. Mas eu queria até, para concluir, tirar uma dúvida aqui com o secretário. E aquela história dos alvarás dos estabelecimentos do centro, foi solucionada aquilo? Como é que está aquele abacaxi? A VCB lá? Os AVCBs? Bem, hoje as casas, né, que estão funcionando, elas todas têm o AVCB. Né? Isso é uma exigência básica. Né? Depois do AVCB, vai para o setor de obras, para o setor de edificações, onde é feito o auto de vistoria de segurança. E posteriormente a Cevisa. Né? Então, esse é um processo que a gente teve que retomar. Né? Todos os que estão funcionando hoje, as casas noturnas, elas estão com o AVCB válido. Né? A gente está com uma fiscalização aí, bastante rigorosa, no sentido de que, quando vence, eles têm que estar sendo renovados automaticamente, e a Secretaria de Edificações, aí, mais na parte da estrutural, também já está, desde do início do ano, exigindo, né, os laudos estruturais e da parte elétrica para poder completar o ciclo, né, juntamente com a vigilância sanitária. Na verdade, a parte que cabe à Secretaria de Finanças é o início, né, o início do processo, a abertura do processo, e o final na concessão do alvará. Nós só concedemos, na verdade, o alvará quando toda essa documentação estiver regular. Muito bem, com essa resposta do secretário Álvaro, nós vamos encerrando aqui a nossa edição, essa edição do nosso painel regional Debates, né? Agradecendo aqui ao secretário de Finanças aqui do município de Santos, secretário Álvaro Silveira, pela participação importante conosco aqui, e até uma outra, viu, secretário? Obrigado. Viu? Obrigado, doutoral. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Iberê. Obrigado ao Rodolfo, né, sempre participando e colaborando com a gente. A você que nos acompanhou. O Painel Debates fica por aqui. Volta amanhã, 1h30, sempre a nossa reprise às 8 da noite e às 22 horas o Painel Regional, tá bom? Tchau, obrigado.